Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós acolhemos esta palavra do Evangelho de São Mateus, do capítulo 11. Quando Jesus se põe a rezar e na sua oração, Jesus louva o Pai porque os seus mistérios foram omitidos, escondidos aos sábios e inteligentes, aos grandes e poderosos, mas foram revelados aos pequeninos. Esta é a primeira informação do Evangelho que eu gostaria de chamar-lhes a atenção. Os mistérios de Deus, os desígnios de Deus, o desígnio da salvação, ele não é dado aos que se fazem grandes neste mundo, mas eles são dados aos pequeninos, aos pobres, aqueles que o são de fato e aqueles que o são de espírito, ou aqueles que se fazem pobres. Porque a pobreza, além de ser uma realidade socioeconômica, ela é também uma realidade espiritual. Pobres são aqueles que têm a coragem de fazer de Deus o seu bem maior, de fazer de Deus a sua última segurança, de confiar, de abandonar-se em Deus. Aqueles que são pobres de fato, estes são verdadeiramente privilegiados, porque eles não têm outra solução senão confiar em Deus. Não podem confiar nos seus bens, porque não os têm. Não podem confiar nos seus governantes, porque para eles são invisíveis. Não podem confiar muitas vezes nem sequer em nós cristãos, porque também muitas vezes passamos por eles para chegar depressa à igreja, como diz o Padre Zezinho na sua canção. A sua única esperança, o seu último refúgio é o próprio Deus e não há outro. E é isso que faz com que os pobres de fato sejam felizes, como São Mateus diz nas bem-aventuranças. E é a mais pura realidade. É muito fácil a gente encontrar um rico deprimido. É muito fácil a gente encontrar alguém da classe média em crise, sofrendo, desesperado. Mas quando a gente se aproxima dos pobres, quando a gente vai ao encontro dos pobres e pergunta a eles como é que você está, tudo bem, graças a Deus. Está sempre tudo bem e a gente sabe que não está. E eles estão de fato bem, graças a Deus. Porque têm em Deus a sua única esperança. Não podem esperar mais nada de mais ninguém, mas esperam em Deus. E porque esperam em Deus, estão bem. São livres, são leves, e não querem e não precisam de muito para estar bem, para ser feliz. Por isso os mistérios do reino foram escondidos aos que acumulam, aos que dominam, aos que oprimem, mas foram revelados aos pequeninos, aqueles que não têm outra segurança senão Deus. Por detrás dessa oração de Jesus, por detrás desta expressão de São Mateus, estão os Anauim, os pobres de Javé, que são aquele grupo que, quando os babilônios invadiram Israel e levaram todo o povo israelita foi levado
levado para ser escravo na Babilônia. Foram 3 deportações, 3 grupos em anos diferentes. Na primeira deportação foi levado o rei Joaquim, a sua mãe, as suas esposas, a corte. Depois os artesãos, os comerciantes. Todo o povo de Israel foi levado. Mas depois da terceira deportação, os guardas, os comandantes de Nabucodonosor da Babilônia, diziam a Nabucodonosor: nós temos que fazer uma outra deportação, porque ficou lá um povinho pobre, muito pobre, coitados. E Nabucodonosor dizia: não, deixemos esse povo lá, eles vão morrer à míngua. São tão pobres, mas tão pobres, que nem para ser nossos escravos eles prestam. E Nabucodonosor não quis os Anauim, os pobres de Javé, chamados por isso resto de Israel. Quando os próprios judeus, 60, 80 anos depois, voltam da Babilônia, do cativeiro, eles mesmos, os compatriotas, tinham a certeza de que eles não encontrariam ninguém em Israel. Porque o resto já teria morrido. Como Nabucodonosor esperava, à míngua. Porque eram tão pobres, mas tão pobres, que eram incapazes de viver. Mas qual não foi a surpresa de quando os israelitas voltaram do cativeiro e encontraram todo o resto de Israel vivo, congregado, vivendo já em Jerusalém e já pensando em construir o templo. Nabucodonosor, que não os quis nem para escravos, e o povo de Israel, escravo na Babilônia, esqueceram ou não sabiam que Deus havia depositado a sua mão sobre os pobres, sobre os seus pobres, sobre os Anauim, sobre o resto de Israel. Deus sustentou os pobres com a sua mão. E o mais curioso é que destes pobres de Javé, resto de Israel, descende diretamente Maria de Nazaré. Aquela que na sua resposta a Deus diz: eis aqui a escrava do Senhor. Se nós não fomos o bastante para ser escravos de Nabucodonosor, Deus nos quis como propriedade sua. Por isso são bem-aventurados os pobres, porque a eles Deus deu o seu reino. A eles Deus revelou os seus mistérios. Depois Jesus, num segundo momento da sua oração, expressa a sua íntima comunhão com o Pai. Ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar, e ninguém conhece o Filho se o Pai não o der a conhecer. Jesus é o revelador do Pai. O coração de Jesus é a sede de toda a revelação. Tudo que nós conhecemos de Deus passou, foi gestado no coração de Jesus. Tudo que Jesus nos deu a conhecer do Pai passou pelo seu coração. E nós não estamos aqui falando do músculo cardíaco. Nós estamos aqui falando da sede do discernimento. O coração, na cultura judaica do tempo de Jesus, era a sede do discernimento. Era o lugar da razão e da vontade. Tudo que passava pela razão e pela vontade, os judeus diziam, passava
pelo coração. Nós só conhecemos de Deus aquilo que passou pela razão e pela vontade de Jesus. Aquilo que ele nos quis dar a conhecer. E dentro desta sede do discernimento, que é o coração de Jesus, Jesus optou pelos pobres. Jesus quis dar a conhecer os mistérios de Deus, como Deus mesmo o fizera na antiga aliança, aos pequenos, aos que se fazem pequenos. E no terceiro momento, Jesus nos faz um convite para que nós levemos a vida com leveza. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles a quem os fardos da vida mais pesa, Deus mesmo carrega os seus fardos. Esta palavra também é direcionada àqueles a quem o mundo, a sociedade, nós mesmos impomos pesados fardos. A pobreza não é uma seleção natural. Uma desigualdade causada pelas opções da sociedade. Nós impomos aos pobres o peso da miséria. Nós escolhemos isso enquanto humanidade. Não repartimos, não dividimos, e com isso fazemos com que o peso de uns seja maior que o peso de outros. Quantas vezes nós já ouvimos nessa pandemia alguém dizer que o vírus é democrático, ele pega todo mundo. Mas não é verdade. O vírus não é democrático. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos em barcas muito diferentes. Alguns estão de fato isolados nos seus grandes iates. E outros estão afogando, agarrados a pedaços de isopor que sobraram pelo mar afora. Mas a estes que estão agarrados no pedaço de isopor, é a estes que o coração de Jesus elegeu. É a estes que Deus vai em socorro em primeiro lugar. E é do lado destes que nós devemos estar. Porque para nós que somos devotos do coração de Jesus, para nós que somos discípulos do Jesus do coração, nós devemos fazer aquilo que ele fez. Se ele é manso e humilde de coração, nós também devemos ser mansos e humildes de coração. E o que é que significa isso? Significa não impor aos outros os nossos fardos. Nestes tempos de pandemia, todos nós, para não dizer outra coisa, estamos de fardos cheios. Estamos todos com os fardos pesados em nossos ombros, porque já queremos sair de casa, já queremos viajar, a menos que seja para São Gonçalo. Já queremos andar pela rua, encontrar as pessoas, abraçar-nos uns aos outros. Quantos de nós já não aguentamos mais ficar em casa? E é tão triste quando nós ouvimos que o marido já não aguenta mais ficar em casa por causa da mulher. Que a mulher já não aguenta mais ficar em casa porque agora o marido está em home office. Que o pai não aguenta o filho, que o filho não aguenta a mãe e assim por diante. Estamos todos com fardos pesados. Mas qual é a receita de Jesus? É trocar com ele o fardo.
Por isso, nesta solenidade do coração de Jesus, vamos dar a Jesus os nossos fardos. Vamos oferecer a Jesus todo o peso que cada um de nós carrega nesta pandemia. Mas para que Jesus troque de fardo conosco, para que Ele nos dê a sua leveza e fique com o nosso peso, é preciso que nós nos disponhamos a ser como Ele. Ou seja, a não impor sobre os outros os nossos fardos. Precisamos ter esse cuidado, ainda mais quando estamos tanto tempo dentro de casa com os outros. É muito fácil nós transferirmos o peso. Nós nunca somos os culpados. Estamos insuportáveis dentro de casa, mas nós não somos os culpados. O culpado é sempre o outro. Nós estamos com um humor terrível, porque faz tanto tempo que já não saímos para tomar uma cervejinha, para comer uma pizza no restaurante, ou para bater perna à toa. Então vamos ficando com um humor terrível. Mas a causa da briga é sempre o outro. Porque a gente impõe com muita facilidade os nossos fardos sobre os outros. Jesus carregou todo o fardo do nosso pecado na cruz. É preciso que nós nos disponhamos a carregar os fardos uns dos outros, porque são pequenas cruzinhas diante da cruz de Jesus. É isso que Ele espera de nós, que nós nos configuremos à sua cruz, que nós nos configuremos ao seu coração. Assim, nós teremos um fardo leve e um jugo suave. Não imporemos aos outros os nossos fardos e seremos solidários e estaremos ao lado daqueles a quem o mundo impõe os fardos mais pesados. A solenidade do coração de Jesus e este evangelho que ela nos oferece fazem muito sentido para nós nesse dia em que o nosso país passa de 1 milhão de contaminados pelo coronavírus e mais de 48 mil mortes. A devoção ao coração de Jesus significa ler com lucidez os tempos em que nós vivemos e assumir pequenos fardos para não impor aos outros grandes fardos. Pequenos fardos como o isolamento social, manter a distância uns dos outros, ficar em casa e só sair se for grande a necessidade, usar máscara direitinho, cobrindo o nariz e a boca, higienizar constantemente as mãos. Pequenos fardos que nós assumimos. Não pensem que eu gosto disso, não. Eu prefiro ficar em casa sem máscara do que ter que sair e colocar máscara. Mas quando saio, eu uso. É um fardo. Mas eu prefiro usar máscara do que amanhã ter que assumir o pesado fardo de que eu levei a alguém o vírus mortal. Assumir os nossos pequenos fardos para não impor a outros grandes fardos, como o fardo da morte, como o fardo de uma enfermidade, como um fardo de um sofrimento terrível. Assumamos os nossos fardos, assumamos este fardo da pandemia, do isolamento social, na certeza de que nós não o carregamos sozinhos. Jesus o carrega conosco. Jesus partilha conosco mais esta cruz.
E como eu digo para vocês, todos os dias no final da missa, Ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Esteve tão próximo de nós quanto nos maiores momentos de maiores sofrimentos da nossa vida. Conformemos o nosso coração ao coração de Jesus, para fazermos as mesmas escolhas dele, para usarmos a mesma lógica dele, para amarmos com a plenitude do seu coração.